Então, pessoal, vamos lá fazer aquele resumo, porque daqui a pouquinho vocês vão fazer as atividades, provar lá o que vocês aprenderam, né? Se tiver alguma dúvida, depois a gente vai até resolver. Vamos lá então para o nosso resumo de hoje. Olha bem aí, aula 33, né? Campo magnético, parte 1, né? Revisão de conteúdo. O campo magnético é a concentração do magnetismo que é criado em torno de uma carga magnética. Aqui nós temos o ímã, que é a carga magnética, né? Natural aí. E num determinado espaço, ó, toda essa região em volta aqui, ok? Então, isso é que é, na verdade, o campo magnético. Toda essa região em torno de um corpo, definindo, então, este campo, né? Tem que ter uma carga magnética, no caso, um ímã de magnetita, ou até um eletroímã, que nós já falamos aqui, certo? Olha bem, as linhas de campos, na aula nós mostramos para vocês a formação dessas linhas aqui, né, no estúdio para vocês, ficou bem clara a formação das linhas, aqui está melhor representada, porque lá nós tínhamos um ímã não tão potente, muito pertinho, as linhas não pôde ficar tão bem distintas desse jeito, ok? O movimento de cargas elétricas em um campo magnético uniforme. Ali no slide anterior, né, nós falamos de um ímã, aqui carga elétrica em campo magnético. A trajetória descrita por uma carga elétrica lançada dentro de um campo magnético, nesse caso uniforme, pode não ser uniforme, mas uniforme é mais fácil de estudar, né, pessoal? Depende exclusivamente do ângulo formado entre a velocidade e as linhas de indução do campo, certo? Olha aí, lançamento paralelo. Se a carga é lançada paralelamente ao campo e no mesmo sentido, o ângulo vai ser de 0. E se for em sentido oposto, 180. Nesse caso, nós temos que a força magnética é 0. Por quê? Porque o seno de 0 de 180, 0 graus, 180 graus, o seno vai ser 0. 0 multiplicado por tudo isso vai dar 0, tá? Então a carga em repouso no campo magnético, né? E mesmo sentido e mesmo no caso também, se você tiver velocidade 0, está em repouso, também vai dar 0. Velocidade sendo 0, multiplicou por tudo dá 0. O ângulo sendo 0, como nós vimos aqui, né? Nós temos uma carga aí positiva, uma velocidade, mais um ângulo 0 ou 180. Nesses três casos, velocidade, parado a carga, não variar a carga de espaço, de distância. Mesmo ângulo, paralelo ao campo, também paralelo, mas mesmo sentido e sentido oposto. Todos eles não têm uma força magnética igual a 0. A carga com velocidade perpendicular ao campo magnético. Nesse caso, vamos ter o máximo. Se ela é perpendicular, vai ser o máximo de força magnética, né? E sempre estará apontando para o centro da trajetória. Está aqui esse amarelinho do nosso GIF apontando para o centro. Então é um movimento circular uniforme, curvilíneo, uniforme, né? De um raio R. O raio é dado por essa equação. A massa da partícula, vezes a velocidade dela, dividido pela carga que ela tem e o campo magnético que ela está exposto. No caso aqui, um campo magnético entrando na tela, certo? A força magnética é QVB. Por que não tem o seno de θ? Porque θ é 90 graus, seno de 90 é 1. Tudo isso por 1 multiplicado vai dar isso aqui. Não precisa colocar o seno, ok? Para cargas positivas, o desvio acontece para cima. Aqui é para cima. Dá a impressão que é para o sul, para o azul, né? Mas não é, para cima. E se for negativa, vai ser para baixo, ok? Não para o lado norte. Talvez está dando essa impressão conforme você analisa. Nós temos a equação, B é o campo magnético dado em Tesla, a força magnética dada em Newton, a carga em Coulomb e a velocidade em metros por segundo, tudo no sistema internacional de medida. Então nós temos aí, a unidade é Tesla, né? Aqui concluímos que se B, né, QVB, qualquer ângulo que você tiver, você vai usar. Isso aqui é um resumo do que nós fizemos
anteriormente, tá, pessoal? Então, olha bem, com esse resumo, vocês vão lá agora, vão fazer as atividades e aí a gente volta daqui a pouquinho para corrigir e tirar as dúvidas de vocês. Tudo bem? Até daqui a pouco. E aí, ó, vocês fizeram as atividades, estão ali, né, afiadíssimos com a aula de hoje. O que nós vamos fazer então? Nós vamos corrigir para vocês. Se tiver alguma dúvida, vão tirar agora. Vamos lá então, para a nossa atividade de sala. Olha aí, tirando dúvidas, resolução da atividade. A figura mostra de forma esquemática, essa figura aqui, né, um feixe de partículas penetrando em uma câmara de bolhas. Aqui é uma câmara de bolhas. A câmara de bolhas é um dispositivo que torna visíveis as trajetórias de partículas atômicas. O feixe de partículas é constituído por prótons, elétrons e nêutrons. Então eu tenho 3 aí, né? Prótons, elétrons e nêutrons. Todos com a mesma velocidade. Na região da câmara existe um campo magnético perpendicular ao plano da figura. Aqui pode estar entrando, né, ou saindo, mas existe um campo magnético. No caso aqui, este campo vai estar entrando no papel. Então, entrando, nós temos aí o xizinho em todas as partes desse espaço, ok? Então já definiu que o campo está entrando. Esse campo provoca a separação desse feixe em 3 feixes, R e S e T. Por quê? Um é próton, outro é elétron e o outro é nêutron. E vão se comportar de maneira diferente. Partícula positiva, negativa e partícula neutra. Associação correta entre as trajetórias R e S e T, né, e aquelas partículas, próton, elétron e nêutron. Trajetória R é do elétron, a trajetória S do nêutron e a T é do próton. Na letra B, a trajetória R é do nêutron, do S, elétron, T, próton. E assim foi mudando, né? A C, R é próton, S é elétron, T é nêutron. Letra D, trajetória R é próton, trajetória S é nêutron, trajetória T é elétron. Então nós temos aí algumas alternativas, né? Qual delas? Vamos explicar para vocês direitinho. Olha bem. A R é a trajetória do próton. Por ação da força magnética, sofre um desvio para cima. Nós já vimos aí na aula, né? E no resumo. Então, no caso aí, por ação da força, sofreu um desvio para cima, S. Certo? A trajetória do nêutron, aqui foi o S aqui, R é a trajetória do próton. O S é a trajetória do nêutron. Por quê? Não sofre desvio nenhum, pois a carga é nula. Então, do jeito que a parte de cima, a parte de baixo que tiver o campo aí, não vai influenciar em nada. Não vai ter uma força magnética, porque não tem carga. Carga zero, força magnética nula. E o T vai ser a trajetória do elétron, por ação da força, vai sofrer um desvio para baixo. Ok? Então, letra D. Trajetória R é próton, S nêutron, T elétron. Bem simplesinhos, é só você aí, pessoal, olha bem, você analisar, na verdade, aí, a trajetória conforme o desenho que nós colocamos ali, ok? O campo entrando, então você tem essa relação, foi dado no resumo, foi passado na aula e mostrou quando a carga é positiva, quando a carga é negativa. Quando é neutra, não tem carga, não tem força magnética. Força magnética é Q vezes B vezes seno de θ, onde Q, por exemplo, é zero, tudo é zero. Multiplicou por zero, tem que dar zero. Matemática simples. Vamos lá para outro exercício, então? Questão 2. Se Q, né, a carga, tem um valor de 4 vezes 10 a menos 9 coulomb, 4 nanocoulomb, né? A velocidade é 6 vezes 10 a sexta metro por segundo, certo? Então nós podemos dizer em mega, né? E B, 160 Tesla. Qual é a intensidade da força magnética? Essa é a equação para encontrar a força magnética, é só você alterar, passar o QV para o outro lado, né? Então,
Fm é igual a BQV. Simples. Substituindo, onde nós temos aí, na verdade, o valor de B, que é 160 Tesla, nós temos que a carga é 4 vezes 10 a menos 9 e a velocidade é 6 vezes 10 a sexta. Bem simples. Então, olha aí, 160 vezes 4 vezes 6 dá 3.840. Menos 9 com mais 6 diminui da tal do maior, menos 3. Se você quiser aqui, você anda 3 casas, né? 3,84. O 10 a menos 3 é eliminado, porque 3 menos 3 é 0. 3,84 vezes 10 a terceira, vezes 10 a menos 3. 3 menos 3, 0. 10 elevado a 0 é 1. 3,84, a regra das casinhas aí. Bem simples, fácil você analisar, não tem muita preocupação. Certo? Só multiplicar, fazer direitinho, ajeitou a equação ali. Vamos para a questão número 3. Os cientistas que estudam a física das partículas necessitam estudar o comportamento e as propriedades do núcleo atômico para estudar os componentes dos prótons do maior acelerador do mundo, recentemente inaugurado na Suíça, o LHC, Large Hadron Collider, né? Prótons de massa M e carga positiva Q são disparados em colisão frontal. Então, um de encontra o outro, né? Com velocidade perpendiculares a campos magnéticos uniformes, sofrendo a ação de forças magnéticas. Então, os campos magnéticos utilizados são uniformes e atuam perpendicularmente à velocidade dessas partículas. Então, podemos afirmar que essas forças magnéticas, esse é um hadron, né? Colisor de partículas. Olha bem, será que eles mantêm as velocidades escalares dos prótons constantes, mas os colocam em trajetórias circulares? Mantém as velocidades escalares e o coloca em trajetórias helicoidais, aumenta as velocidades dos prótons e mantém as trajetórias retilíneas. Será que ele diminui as velocidades escalares dos prótons e mantém a trajetória retilínea? Ou não altera as velocidades escalares dos prótons, nem altera as suas trajetórias? A força magnética ela aponta para o centro da trajetória circular, atuando como força centrípeta, nós vimos aí no resumo. Como ela é perpendicular à velocidade, não sofre alteração. Mantém as velocidades escalares dos prótons constantes, mas os coloca em trajetórias circulares, ok? Trajetórias circulares, mas mantendo as velocidades. Simples, né? Vamos para outra questão, nós temos mais uma aqui. Um elétron de massa M entra em uma região entre duas placas carregadas com velocidade v, em razão da ação dos campos elétrico e magnético, sendo o campo magnético perpendicular ao plano da página, ou da tela aqui, né? No nosso caso, a nossa tela. A carga passa por entre placas sem sofrer desvios. Determina a velocidade do elétron em termos do campo magnético B, do campo elétrico E e o sentido do campo magnético. Então, tem a velocidade, as duas placas positivo e negativo, certo? Nós sabemos que V é igual a B sobre E e o campo magnético entra no plano da página. Ou a mesma equação, mas sai do plano. Ou V é igual a B mais E e entra no plano da página, ou V é igual a E sobre B, ao contrário da A e B, e o campo sai do plano da página. Olha bem, como o peso da carga foi desprezado, as forças que atuam sobre ela são força elétrica, vertical e para baixo, nós vimos ali. E a força magnética, que é definida pela regra da mão direita, ela é vertical e para cima. Igualando as duas forças, o que nós vamos ter? Força elétrica igual a força magnética. Podemos cortar o Q aqui, ó, né? Então, VB sendo de 90, V igual a E sobre B. Então, nós já temos aí que V é igual a E sobre B. E eu só tinha uma com E sobre B, todas as outras eram B sobre E. O campo magnético vai sair do plano da página. Ficou bem simples e fácil aí. Ok? Só prestar atenção. Força elétrica foi dada para vocês já, essa equação, e a magnética. Para manter ali constante, a mesma linha tem que ser iguais. Força elétrica tem que ser igual à força magnética. Então,
são perpendiculares seno de 90. Seno de 90 é 1. Ficou bem simples aí. Então vamos para a nossa questão de Enem. Olha bem. Uma carga elétrica submetida a um campo magnético sofre sempre a ação de uma força magnética. Sempre. Uma carga elétrica submetida a um campo elétrico sofre sempre a ação de uma força elétrica. A força magnética que atua sobre uma carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético é sempre perpendicular à velocidade da carga. Então vamos analisar essas três para poder responder, né? Uma carga elétrica, no caso aí, é um campo está sempre em ação. A afirmação está incorreta pelo fato de a carga elétrica nem sempre sofrer ação de uma força magnética. Precisa ter um campo magnético, né? Para uma carga elétrica lançada paralelamente às linhas de campo, a força magnética será nula. Então não vai sofrer aí, no caso, não tem força magnética, só tem força elétrica. Nós vimos vários casos aí na aula. A afirmação 2 está correta, pois cargas elétricas são lançadas em campos elétricos, sempre sofre a ação de uma força elétrica. Se é campo elétrico, tem que ter força elétrica. Nós vimos isso na aula de campo elétrico. A afirmação 3 está correta, porque a força magnética é sempre perpendicular à velocidade da carga. Essa comprovação pode ser realizada através da regra do tapa, que nós já vimos aí, né? Então, na verdade, nós temos aí correta, apenas 2 e 3 estão corretas, ok? Olha, essas regrinhas, tudo que nós falamos aí da mão e tudo, inclusive agora na próxima aula nós estaremos trabalhando melhor a regra da mão direita e tal. Todas essas regras são vistas o tempo todo, não precisa ficar preocupado com isso, tá? Então, talvez essa por causa da regra do tapa, mas aí você sabe que nós temos aí a força magnética perpendicular à velocidade da carga. Bom, pessoal, nós temos um material complementar, tá? Assistiu o vídeo, venha conhecer o biomagnetismo médico, é complementar, para complementar o seu estudo. E ele é pequeno, 3 minutos e 20 segundos, coloca no seu celular aí, através do YouTube, né? E é postado aí em novembro de 2016 por Terapia Biomagnética do Brasil, é um site confiável. Conhecer um pouquinho do biomagnetismo médico, porque, olha bem, nós sempre estamos falando nessa questão aí do dia a dia. Então, mostramos um pouco da praticidade, do que é prático, o que acontece realmente. Não tem tempo de falar sobre tudo isso na nossa aula, mas você precisa, pelo menos, assistir e ler mais sobre o assunto, porque no Enem não vai cair uma questão sobre biomedicina, magnetismo, medicina, mas pode ter um texto. Se você nunca leu nada a respeito, você vai ficar, como diz aí, boiando o assunto, sobre o assunto, né? Então, é necessário você ler e ter conhecimento de vários assuntos que acontecem no dia a dia sobre a física. Não precisa ser especializado. A questão é que você precisa, na verdade, estar atento, porque pode cair no Enem um texto. Cai um texto de uma coisa que você nunca nem ouviu falar, nem nada, você fica perdido, aí você fica procurando coisas que não existem ali. Então, é muito importante você se preparar para o Enem, também tendo conhecimento das tecnologias. Tem vários sites aí que você, por exemplo, você pega uma infinidade de sites aí famosos aí que nós temos aí na internet, não vou citar nomes aqui, né? Mas você não precisa preocupar com questões assim. Vai lá na página de física. O que está acontecendo sobre estrelas, buracos negros, avanço da medicina, clonagem, etc. Tudo é importante você estar atento lendo. Pra você não ficar totalmente cru, como eu te disse, sobre o assunto, ok? Então, façam isso, é um material complementar. E até a próxima aula.